Oi, gente! Então, como primeiro vídeo, resolvi gravar sobre organização de estudos com dicas adicionais para esses estudos na quarentena. E muitos amigos e pessoas próximas tinham pedido para fazer um vídeo desses para ajudar a organizar, porque eles sabem que eu gosto muito dessa organização de estudos e eu espero conseguir ajudar a dar algumas dicas legais para vocês se organizarem na quarentena e também fora dela, nos estudos. Bem, estudar nem sempre é uma tarefa tão fácil, né? Uma vez que dependendo da matéria já dá sono só de pensar em começar a estudar, mas não tem jeito. Para conseguir estudar de forma eficiente e também gastando menos tempo e deixando livre para você poder fazer suas outras coisas que você mais gosta de forma mais rápida e ter mais tempo livre, você tem que se organizar. Senão, deixa tudo para muito em cima da hora e fica aquele desespero, né? Quem nunca passou por ai meu Deus, não vai dar tempo de estudar tudo antes da prova, ou uma noite de sono mal dormida, por causa de uma procrastinação que deixou o conteúdo todo acumular. Bem, com a quarentena essa organização ficou ainda mais difícil, né? Com uma nova metodologia que veio diferente para todo mundo, mas a organização deve ser feita da mesma forma que para um estudo presencial para dar tudo certo. E para isso eu gosto muito de usar planners, muitos e muitos tipos de planners. Então vamos começar falando do planner mensal. No planner mensal, como o nome já diz, você faz um planejamento geral no mês. Então você bota datas importantes, como provas, algum trabalho que seja de nota muito importante, compromissos também, como dentista, médico, qualquer coisa do tipo que possa influenciar nos seus estudos, no seu tempo de estudos e que você não pode esquecer. O objetivo do planner mensal, como foi falado, é de que você não esqueça nada importante, coisas realmente importantes, como provas, uma consulta e coisas que não podem ser esquecidas de fato. Não coloque no planner coisas como trabalhos ou coisas que não sejam tão importantes e relevantes, senão você vai lotar o planner mensal de coisas e não é o objetivo de poluir, só realmente as coisas mais importantes. E lembre sempre de colocar ele no local de destaque. No meu quarto, por exemplo, eu coloco ele atrás da minha mesinha de estudos. Agora, na minha opinião, o mais importante e o mais difícil de preencher, que é o planner semanal. O planner semanal, como o nome já diz, contém todos os dias da semana e o objetivo dele é ser bem mais específico do que o planner mensal. No planner semanal, então, você vai colocar literalmente tudo o que você precisa fazer e quer fazer. E eu sugiro dividir o planner semanal em duas partes. Em cada dia, as tarefas obrigatórias do dia, ou seja, um trabalho que você precisa fazer para entregar naquele dia, uma prova ou algum compromisso inadiável, como um médico, um dentista, e uma outra parte que é se der tempo, ou seja, coisas que você quer fazer naquele dia, como estudar a matéria que foi dada no dia, estudar a matéria da semana passada que já foi dada, mas que não é a prioridade, porque se você não fizer hoje, você pode fazer outro dia sem problemas que você não vai ter prejuízo. E acho que dessa maneira fica mais organizado e mais realista, porque dessa forma te impede de esquecer de fazer uma coisa que é realmente obrigatória naquele dia e que você dê prioridade às atividades que são prioritárias de fato naquele dia e que depois de preencher essas atividades você faz as outras que você quer fazer. É importante ser realista na hora de montar o seu planner semanal. Não adianta lotar o planner de 1000 coisas que você sabe que não vai dar conta de fazer, porque isso no final pode gerar ainda uma frustração, que você não conseguiu preencher tudo que você queria fazer na semana, então eu sugiro ser bem realista. Também não é legal colocar coisa de menos só pelo prazer de ticar, que é muito bom, mas não dá para se enganar. Você tem que colocar de fato as coisas que você precisa fazer na semana e que você quer fazer de acordo com o seu planejamento e tentar cumprir. E não se preocupe, tem algumas semanas que nós somos mais produtivos e vamos conseguir ticar o planner semanal todo, o que é muito satisfatório, mas tem semanas que não, e tudo bem, porque nem sempre dá pra ser assim, principalmente na quarentena. E aí, não se preocupe, você faz todas as obrigatórias e as do se der tempo, você rearranja na próxima semana para conseguir dar conta, sempre se atentando aos prazos finais que você precisa cumprir. Lembrando de sábado e domingo deixar só para coisas se der tempo e tentar não se lotar tanto para você também descansar e ter um momento de relax. Para fazer o planner semanal, você precisa pegar todos os seus compromissos da semana. Eu sugiro preencher o planner semanal no domingo ou na segunda de manhã, para você já ter um panorama geral da semana e conseguir realocar atividades caso não dê tempo, ou até mesmo antecipar, se você tiver com tempo sobrando.
e aí você já vai ter um panorama bem legal. Você pode pegar o calendário semanal do EAD da sua faculdade ou da escola, que vem com o cronograma das matérias, que geralmente disponibilizam, ou então, se não tiver, você bota as aulas ou o que você quer estudar por cada dia da semana, e não esquecer também de incluir os compromissos que vão tomar seu tempo. Por exemplo, você tem que ir no mercado, você tem que ir no médico, isso é um tempo que você tem que contar no seu planejamento semanal, que não vai dar para fazer o estudo naquele momento. Então, é uma coisa a se considerar para colocar, para você não fazer um planejamento errado. E não se preocupe, porque o planejamento, a prática dele, vem com o tempo, com a prática mesmo. Então, depois de um tempo, com o hábito de fazer o plano semanal, você vai ter ideia de quantas matérias você consegue estudar por dia, quantas tarefas você consegue cumprir, e aí você vai cada vez preencher melhor o seu planner. E não se preocupem, no final desse vídeo vai ter um link e um QR Code para você escanear, para você conseguir baixar um planner especialmente que eu fiz para vocês, um planner mensal, vários modelos de semanais e um planner de estudos, que é o próximo que a gente vai falar. Então vamos para o último. Esse modelo de planejador de estudos fui eu mesma que criei, tem outros disponíveis também na internet, você também pode adaptar, criar o seu a partir desse, e esse eu vou estar disponibilizando também no final. O planejador de estudos nada mais é do que você pegar os conteúdos que vão ser dados em alguma matéria específica, e aí eu sugiro dividir por avaliação. Ou seja, você pega os conteúdos que vão ser cobrados na P1, na sua primeira avaliação do período, e bota o nome de todas as aulas ali. Bota a data das aulas para você ter uma ideia de quando foi dado, isso dá uma ideia bem legal no final. E se você assistiu ou foi essa aula, se você anotou essa aula, se você tem um material sobre esse assunto já disponível que você sabe que tem, por exemplo, um artigo que o professor indicou, ou algum livro que você já está acostumado a usar, ou se você fez algum resumo a partir das suas anotações e também a partir de livros. E por último, se você estudou essa matéria. Você também pode incluir um desenho depois da coluna do estudei e colocar escrito revisei, para você poder dar um tique na hora de estiver estudando para a prova e revisar os conteúdos. Aqui eu dou um rápido exemplo de uma matéria minha da faculdade. Eu coloquei a data da prova para ter uma ideia do meu planejamento de estudos, as primeiras aulas que foram dadas, quando foram essas aulas e se eu assisti ou não a aula, se anotei, enfim. A ideia de colocar o assistir a aula é se você foi ou não à aula ou se ainda precisa ver, porque muitas vezes quando você tem muita matéria para uma prova, você às vezes pode ter faltado uma aula e não lembrar que faltou essa aula e tá com um conteúdo a menos para a prova, ou nessa época de ensino à distância, na quarentena, de ter pulado uma videoaula porque não deu tempo, porque estava sobrecarregado e acabar esquecendo e na véspera da prova ficar louco com muita coisa para estudar e ainda esquecer de algum assunto. Então isso é para não correr o risco de esquecer nada. E a data da aula eu acho legal também para você ver se você tem estudado com frequência, porque às vezes você está no final do mês e você percebe que o primeiro conteúdo dado no mês anterior você ainda nem pegou para estudar. Então dá uma noção temporal bem legal. E esse é um exemplo meu que eu fiz agora recentemente para minha última prova, em que eu coloquei todos os temas de aula que tiveram, as datas, se eu fui, se eu não fui. Acho que eu não fui, geralmente eu coloco em vermelho para chamar a atenção, e aí para depois pegar a anotação com algum colega meu ou pesquisar melhor nos livros. Quando você não vai, o ideal é pelo menos você ter os objetivos da aula, para você saber o que pesquisar e o que pode ser cobrado daquele assunto. E aí depois se eu fiz algum resumo daquela matéria e depois se eu estudei. E é muito legal, principalmente quando você está estudando, que aí você consegue dar um tique e perceber, já estudei metade da matéria, ou caramba, esqueci de estudar aquilo, e você fica com uma noção bem legal e fica bem mais organizado para estudar e não esquece de nada. Então é isso, esses são os 3 tipos de planners que eu uso para organizar meus estudos, para evitar procrastinar e para ter mais tempo livre para mim disponível, e espero que vocês tenham gostado. Lembrando que você não precisa usar os 3 tipos de planners, use pelo menos um que você se identifique mais. Eu sugiro pelo menos o planner semanal, para você conseguir dar tempo de fazer tudo na semana e não esquecer de nada. E se você conseguir fazer os 3, melhor ainda, você fica com uma ideia muito mais geral do conteúdo, muito mais organizada e não corre o risco de esquecer nada e ainda faz tudo com muita qualidade. Todos os planners que eu mostrei estão disponíveis para download, é só escanear esse código que está aí, disponível na tela, e também na bio do Instagram e na descrição do vídeo do YouTube vai estar disponível o link para quem não conseguir escanear.
Dê o seu like aqui e se inscreva no canal e clique em gostei. Sempre quis falar isso. Até o próximo vídeo. Beijos!